bruxa gelada, sacerdotisa do grande outro ou uma White Walker? A misteriosa Rainha Cadáver tem a sua real identidade como grande segredo até os dias atuais, mas o que sabemos é que lá na Era dos Heróis ela foi capaz de corromper um destemido Lorde Comandante da Patrulha da Noite, provavelmente um Stark, o prendendo aparentemente com um poderoso feitiço e o guiando para que ele se tornasse o Rei da Noite, o escolhido da divindade adorada pelos perigosos White Walker. Hoje é dia de falarmos da Rainha Cadáver na nossa série de lendas de Westeros. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora pra mais um vídeo sobre as lendas de Westeros, dessa vez pra falar mais sobre a Rainha Cadáver. Eu já tinha falado um pouco dela em um shorts, rapidinho, e também no vídeo que eu fiz deste Rei da Noite aqui, que não é o mesmo Rei da Noite de Game of Thrones. Lá eu explico mais dessa relação, e aqui eu vou falar especificamente da Rainha Cadáver, ou também Rainha de Gelo, como ela também é chamada. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e também avisar que nós temos uma lista inteira de lendas de Westeros. Já falamos de várias figuras importantes aí da Era dos Heróis, principalmente. O único vídeo que não é da Era dos Heróis é de Duncan o Alto. A gente vai fazer mais vídeos de heróis recentes da história de Westeros aí, mas por enquanto a gente tá focando na Era dos Heróis. Recados dados, então bora falar dessa Rainha Cadáver, porque tem muita coisa interessante e tem uma baita de uma teoria aqui pra vocês, pra gente chegar ao que realmente aconteceu nesta época com ela e com esse Lorde Comandante que teve o seu nome apagado da história. Também conhecida como Rainha de Gelo ou Rainha da Noite, ela é uma figura misteriosa da Era dos Heróis que governou Forte Noite por 13 anos ao lado do antigo Lorde Comandante da Patrulha da Noite, que traiu seu juramento, se virou contra os seus homens e tomou Forte Noite como seu próprio castelo, agindo como um grande tirano. Mas quem de fato é essa poderosa mulher? Reza a lenda que ela tinha uma pele branca e fria, com olhos como estrelas azuis, e ela traiu o Lorde Comandante de nome apagado e teve com ele uma união profana. Após isso, ele retornou à Patrulha da Noite e se declarou rei de Forte Noite, com ela como sua rainha. Enquanto muitos leitores acreditam que ela era uma White Walker por conta dessas descrições, os mestres vão por uma leitura mais humana da coisa, e eles acreditam que ela não tinha nada a ver com os outros, nada a ver no sentido físico, né? Que ela era sim uma humana. Os mestres ainda acreditam que ela era filha de um rei tumular das terras acidentadas, que eram frequentemente associados a sepulturas e enterros. E agora eu vou falar para vocês da minha teoria em relação à real identidade desta Rainha Cadáver. O que ela era? Ela era uma White Walker, uma bruxa, qual que é a brisa? E para fazer isso, eu acabei encontrando uma outra relação, uma relação muito mais atual no mundo de Gelo e Fogo, pra gente conseguir traçar um paralelo, porque eu acho que é exatamente a mesma história, só que com personagens diferentes. A relação em questão é de Melisandre, a sacerdotisa vermelha, e Stannis Baratheon, um honrado guerreiro Baratheon que enfrentou os Lannisters após a morte de seu irmão, clamando ser ele o legítimo herdeiro do Trono de Ferro. Então, pra mim, a Rainha Cadáver faz exatamente a mesma coisa que a Melisandre fez, e o tal Lorde Comandante da Patrulha da Noite foi tão influenciado e enfeitiçado quanto o Stannis também foi. Então, em Game of Thrones, a gente vê que o Stannis era um cara que sempre defendeu os interesses do Robert, por mais que eles tinham alguma tretinha ali, o Stannis defendeu o Ponto da Tempestade enquanto o Robert estava na guerra, na rebelião, né? E depois o Stannis se manteve fiel ao seu irmão até o momento em que o Robert foi morto. Depois disso, o Stannis, compartilhando dos pensamentos do Ned Stark, ele sabia que os filhos da Cersei eram bastardos ali, e ele achou que o trono era dele, porque era mesmo. Só que, quando ele conhece a Melisandre, tudo isso muda. E eu acho que com o Lorde Comandante e a Rainha de Gelo foi a mesma coisa. Na lenda do Lorde Comandante que se tornou o Rei da Noite, a gente fala que as histórias contam que ele era um guerreiro destemido. E, como a gente sempre sabe, os maiores Lordes Comandantes da história da Patrulha da Noite eram Stark. E a gente sabe da honra dos Stark. A gente sabe como eles se importam em defender a muralha, como eles se importam em proteger o reino dos homens contra os White Walkers. E lá eu também falei que ele acabou sentindo uma ameaça além da muralha, foi até lá e depois ele já voltou completamente diferente, sendo influenciado por essa misteriosa mulher. A gente também sabe sobre o Rei da Noite que quando o Lord Stark foi lá e derrotou ele e acabou com essa tirania que ele estava fazendo na muralha, ele descobriu que este Rei da Noite aí tinha feito sacrifícios em nome do Grande Outro, que é uma divindade gelada, né, a divindade venerada pelos White Walkers. Sabemos que Melisandre seguia o deus do fogo, Lor, inimigo direto do Grande Outro, que é o deus gelado adorado pelos White Walkers. Ela conquistou Stannis em uma união profana e ele mudou completamente depois disso, deixando de ser um honrado e destemido guerreiro para se tornar um tirano cego que cometeu atrocidades e inúmeros sacrifícios, acreditando nas palavras da bruxa. Parece algo familiar?
é exatamente isso que as lendas falam que aconteceu com o tal ex-Lorde Comandante que se tornou o Rei da Noite e a Rainha Cadáver. Entre as atrocidades que o Stannis cometeu, achando que era o escolhido de uma divindade, temos ele gerando um bebê das sombras com a sacerdotisa, bebê esse que foi enviado para matar o próprio irmão mais novo de Stannis, o Renly. Aqui ele se torna um assassino de parentes e, como se não bastasse, ele ainda sacrifica a própria filha no fogo em nome de tal divindade, em nome de Lor. As lendas dizem que o Rei da Noite cometeu atrocidades perante seus homens e o pinta como uma criatura completamente fria e sem coração. É dito que ele fez sacrifícios em nome da divindade gelada, mas muito provavelmente nada tão frio quanto matar seu irmão caçula ou uma filha, até porque os homens da patrulha não podiam ter filhos. Ou seja, dito tudo isso, a interpretação que eu chego é que as duas histórias foram exatamente iguais, só que com divindades opostas. Enquanto Melisandre é uma sacerdotisa vermelha que segue o deus do fogo, a tal Rainha Cadáver seria uma humana extremamente poderosa como Melisandre, que era uma sacerdotisa branca, uma seguidora do deus do gelo, o grande outro. Ainda seguindo esse pensamento, como Melisandre enfeitiçou e influenciou o destemido guerreiro, tornando ele um cego tirano, a tal Rainha Cadáver fez isso com o Lorde Comandante que se tornou o Rei da Noite. Enquanto Melisandre achava que Stannis seria o Azor Ahai, a Rainha Gelada achava que o 13º Lorde Comandante seria o Rei da Noite, manipulando ele para alcançar este objetivo e o deixando cego por essa falsa grandeza prometida. Melisandre disse a Stannis que ele era o salvador de Westeros, e ele achou que tudo o que ele estava fazendo seria por um propósito maior. Então muito provavelmente foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com este Lorde Comandante lá na Era dos Heróis. Ou seja, resumindo aqui, eu acho que o Stannis e o Lorde Comandante são duas vítimas, eles eram guerreiros realmente honrados, realmente bons, né? A gente sabe que em Westeros ninguém é completamente bom ou completamente mal, a galera fica tudo ali no meio termo, mas sendo esse, eu acho que sim, esse cara era um Stark, e os motivos de eu achar que ele era um Stark estão neste vídeo que eu fiz só desse Rei da Noite, né? Então depois assistam lá que é bem complementar a isso que eu tô fazendo hoje. E eu acho que eles foram, sim, enfeitiçados por essas sacerdotisas, a Melisandre, sacerdotisa vermelha do fogo, e a Rainha Cadáver, sacerdotisa branca do gelo. E eles acabaram achando que eles eram os escolhidos das divindades e fizeram atrocidades achando que estavam fazendo isso para um bem maior, para garantir uma paz, né? Que precisava de sacrifícios para garantir essa paz. A gente viu isso acontecendo com o Stannis, e quando a gente escuta as histórias do Rei da Noite aí, deste Rei da Noite especificamente, a gente pode achar que é uma coisa diferente, mas não. Parece ser exatamente igual. Ou seja, a conclusão que eu chego é que a Rainha Cadáver, ela era uma humana, só que uma humana extremamente poderosa, uma sacerdotisa do gelo. Como a Melisandre viveu muito mais do que uma pessoa comum, usando também magia, essa Rainha Cadáver, ela também deveria ser muito poderosa. Tão poderosa que ela pode ter se afundado em tanto conhecimento mágico, se afundado em tanta magia, em tanto feitiço, que ela acabou sim tornando a sua pele pálida como a de White Walker e ficando com os olhos azuis como as estrelas. Ela não era um White Walker, ela poderia até ser filha de um rei tumular, eu acho que isso daí também não importa tanto, eles eram também do norte, então talvez fosse, mas a parada é, ela é uma humana que venerava o grande outro, acabou estudando muito nas artes deste grande outro, dessa divindade, aprendeu muitos feitiços, usou muita coisa nela para que ela se tornasse cada vez mais poderosa, para que ela conseguisse alcançar o seu objetivo, achou que esse 13º Lorde Comandante era alguém especial e realmente tentou torná-lo o Rei da Noite. Ela não conseguiu, mas a gente tem aqui um paralelo também, né? Não é qualquer rei, não é qualquer Lorde Comandante. Era um Stark, provavelmente, tá? Isso aí não é confirmado, que é o 13º Lorde Comandante e governou por 13 anos. Então, o número 13 aí é bem simbólico nisso tudo e está muito presente nessa história aqui também. E agora, para encerrar, bora a citação do livro, uma citação que um dos personagens de Game of Thrones, que a gente viu em Game of Thrones, faz sobre a Rainha Cadáver, e esse aqui é enquanto o Bran lembrava de uma das histórias que a velha ama contou. O Bran disse o seguinte: uma mulher era a sua ruína, uma mulher vislumbrada do alto da muralha, com pele branca como a lua e os olhos como estrelas azuis. Não temendo nada, ele a perseguiu e a agarrou e a amou. Embora sua pele fosse fria como gelo, quando ele deu sua semente a ela, ele deu também a sua alma. Ele a trouxe de volta para a forte noite e a proclamou a sua rainha, e ele mesmo seu rei. E com estranhas feitiçarias, ele vinculou seus irmãos juramentados à sua vontade. Isso é muito forte e ajuda a gente a entender muito mais como isso tudo aconteceu. Todos aqueles patrulheiros que fizeram o juramento de proteger o reino dos homens também acabaram sendo envolvidos em toda essa trama dela, né? Acabaram meio que ficando presos também a este Lorde Comandante que agora se chamava o Rei da Noite. Então, mais uma vez, se você ainda não viu o vídeo do Rei da Noite que a gente fez, assista porque ele complementa muito esse conteúdo aqui. Em relação à Rainha Cadáver, eu acho que a gente chegou bem perto de cravar
o que ela realmente era, né? Se a gente comparar a história que é dita dessas lendas com a história do Stannis e da Melisandre, a gente vai ver muitos paralelos, então eu acho que é isso mesmo. Aconteceu a mesma coisa, só que de uma forma por uma divindade oposta, né? Ela pegou um grande guerreiro e transformou ele em um tirano que fez atos aí, que cometeu atos deploráveis. Lembrem-se que, como a gente fala da Era dos Heróis, a Era dos Heróis é muito na área da especulação. É mais de 8.000 anos no passado aí, então é muita coisa que a gente ainda que não tem como cravar, mas a gente sempre especula. A gente fez isso com o Bran, o Construtor, a gente fez isso com o Lan, o Esperto, com todos esses grandes heróis, e estamos agora fazendo com a Rainha Cadáver. A da Rainha Cadáver é a teoria que mais me agrada, é a teoria que eu acho que mais faz sentido entre todas, dela ser uma sacerdotisa branca que corrompeu um forte guerreiro, fazendo com que ele acreditasse que ele era o escolhido de uma divindade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, curte aqui porque ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e depois assiste os outros vídeos do Mundo de Gelo e Fogo. Não tem só sobre grandes heróis, tem também sobre as casas, tem também teoria, tem muita coisa e também tem muita coisa sobre outras franquias da cultura pop. É isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.